Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook é de Carlos Trindade e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. Compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e diz o que você tem achado do nosso programa. Se você quer ver algum tema diferente aqui, só é colocar lá também, que teremos o maior prazer de olhar a sua sugestão e colocá-la aqui no nosso programa. Sim, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, a sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente, que você participa do nosso programa, dando a sua sugestão e também colocando o seu comentário, tá bom? E por falar nisso, hoje nós teremos, minha esposa, o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E também, minha esposa, nós temos um canal lá no YouTube, um canal todos os dias nós postamos os nossos programas. O de ontem, como você sempre fala, já postamos hoje. Eu queria que você falasse que eu vou postar agora o link do ao vivo do Facebook, tá bom? Okay. Por gentileza. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso canal lá no YouTube, canal do programa Farol, que a gente sempre posta lá os nossos programas para que você tenha acesso a todos os nossos programas. Às vezes você perdeu o programa como de hoje, o Ele e Ela, que a gente vai estar falando sobre Esté, e a gente vai falar sobre Esté mais ou menos umas 4 semanas, então é continuidade. A gente também falou nas quintas-feiras sobre as bem-aventuranças e teve a continuidade. Já falamos também em outros dias também sobre o amor, né, que é paciente, que é benigno, está lá também a continuidade de todos os dias que a gente falou nas terças-feiras. E às vezes você perdeu algum desses programas e você vai ter a condição e o acesso lá no nosso canal no YouTube, porque lá no Facebook está apagando os nossos programas, não só o nosso, mas todos os outros programas gravados estão sendo apagados, mas no canal no YouTube você tem acesso a todos eles. Então a gente gostaria que você entrasse no canal, que você se inscrevesse e que você também curtisse, também que você fosse lá e tocasse no sininho para poder também receber as notificações da que a gente postar vídeo novo. E a gente gostaria que você compartilhasse. É muito importante você compartilhar, porque esse programa tem o intuito de levar a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus aos corações das pessoas. Aqui a gente não fala nome de instituição, aqui a gente não fala nada sobre, não, qual é o melhor lugar. Aqui a gente fala que o melhor lugar que você pode estar é na presença do Senhor Jesus. É recebendo Ele como seu Senhor e Salvador. O intuito desse programa é levar o Evangelho. Então, a gente gostaria muito que você compartilhasse, porque hoje em dia as pessoas têm vivido um mundo frenético,
angustiada, preocupada, sobrecarregada. E nesse programa você pode encontrar uma palavra, uma mensagem de fé que vai de encontro à sua necessidade. Então compartilha. Eu tenho certeza que essa pessoa que receber vai ser alcançada pela palavra de Deus. Programa Farol, canal lá no YouTube. Muito bem, é isso aí. E nós vamos para a reflexão. Antes, porém, da reflexão, eu queria já falar sobre o nosso tema. Tá bom, minha esposa? Falar sobre o tema de hoje. Para você, porque muitas pessoas têm suas decisões guiadas pela cobiça, vivem para obter vantagens a qualquer custo e não se importam em passarem por cima das pessoas para chegarem no seu objetivo. Então, repetindo, para você, porque muitas pessoas têm suas decisões guardadas pela cobiça, vivem para obter vantagens a qualquer custo e não se importam em passarem por cima das pessoas para chegarem no seu objetivo. Vai ser a sua participação, você colocar o seu comentário, tá bom, gente? Certo assim? Então, eu vou para a reflexão agora e gostaria que você prestasse atenção na reflexão de hoje. A reflexão de hoje diz o seguinte: o furo no barco. Vamos lá? O furo no barco. Diz assim, ó, um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo furo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com uma bela quantia em dinheiro. O pintor ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isto não é pelo trabalho de pintura. É por ter consertado o vazamento do barco. Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que havia saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Perceba agora o que fez. Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva
a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Então, meus amigos, vê que esse pintor, ele não só fez o seu trabalho, ele fez muito além. Ele fez até o que não foi pedido. E com a atitude dele, ele salvou vidas. Porque quem o mandou pintar esqueceu de falar que tinha um furo no barco. Mas quando ele viu, ele não deixou para lá. Não, só fui contratado para pintar. Não fui contratado para tapar buraco. Mas você vê, muitas das vezes, e você vê que esses dias seguidos nós estamos falando, e até a reflexão nos leva a falar mais uma vez sobre o estender a mão, o fazer o bem. Fazer além do que lhe é pedido, fazer com excelência, não é somente fazer o seu trabalho, mas fazer com perfeição e com gratidão e com alegria. Você para pensar o que esse homem fez. Esse homem, ele poderia simplesmente ter pintado, era o trabalho dele, mas ele viu algo que ele poderia fazer, sabe? Ele não fez pela cobiça, que está aqui falando sobre nossa mensagem de hoje. Porque muitas pessoas, o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar a mais? Então, hoje em dia, muitas pessoas vivem pelo que eu vou ganhar com aquilo que eu estou fazendo. Tem recompensa? Se não tem recompensa, para que eu vou fazer? Então, quando servimos a Deus e temos algo diferente em nós, que é o Espírito do Senhor, que é a bondade, que é a misericórdia, que é o amor que alcança o outro, a gente faz tudo, em absoluto, tudo, porque é para a glória de Deus. Eu estou fazendo para o Senhor Jesus. Ele não somente pintou o barco, mas ele consertou o furo. Consertando o furo, ele salvou a vida dos filhos daquele homem. Então, ele fez além do que o seu Senhor manda. Ele fez com excelência, ele fez com alegria, ele fez porque ele tinha a misericórdia e a bondade dentro de si. É o que mais tem faltado no mundo que a gente tem vivido. Esse amor que vai além, que alcança o outro sem querer receber nada em troca. E foi assim que esse homem fez, que esse pintor fez. Ele fez, e mesmo sem ter o proprietário do barco ter pedido que ele fizesse. Mas ele fez, como diz o finalzinho, não me importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Nós não vamos saber. Às vezes a gente passa por alguém e, de costume, se pergunta, tudo bem? A pessoa sempre responde, tudo bem. Tudo bem. Mas às vezes aquela pessoa não está bem. E às vezes alguém ao nosso lado não estar bem. Porque o que as pessoas, que todo mundo sabe, né? Está dentro de si. Cada um leva os seus descontentamentos, as suas batalhas do dia a dia. E essas batalhas é de cada um. Então, cada um lida com as suas batalhas de uma maneira. A grande maioria murmura, conta para o próximo que está atrás da fila, do lado do seu lado, a fila do banco, do mercado, da rua, da feira. Murmura, culpa a Deus, culpa o próximo, culpa o patrão, porque está ganhando pouco. Enfim, vive nessas murmurações. Outros pegam os seus problemas e colocam diante de Deus, busca Ele e pede a Ele a sua misericórdia. Outros não contam nem para Deus, nem para alguém na fila do pão, mas guarda dentro de si, se amargurando, se entristecendo. Mas cada um lida com as suas batalhas de uma maneira. Eu estou olhando aqui as nossas redes e verdadeiramente é assim. Cada um lida de uma determinada forma diante dos problemas, das situações. E é por isso que a gente tem que ter essa percepção também. Sim. De ver no outro, mesmo que ele não fale. E às vezes a pessoa tem aquele pensamento assim de dizer, não quero incomodar.
É muito triste, né? Esses últimos dias, eu lidei com algumas situações e eu percebi que a gentileza, o sentir a dor do outro, se colocar para ficar ali com o outro, às vezes para fazer uma xícara de chá para alguém, né? E compartilhar com aquela pessoa aquela xícara de chá e conversar com ela e ouvir a sua necessidade faz tão bem. Então, às vezes, a gente acha que é o dinheiro, mas às vezes a pessoa só quer ser ouvida, só quer ser vista, só quer ser escutada, sabe? Às vezes são simples atitudes que vai mudar a vida de uma pessoa. Às vezes é você também valorizar o simples. Por exemplo, ontem meu pai chegou aqui e foi lá, falou o que é para você? Ele. Que ia lá tomar um café. Um café. E tava fazendo muito frio ontem. Realmente aqui no interior tá fazendo muito frio. Aí eu tava fazendo o quê? Ontem tava até fazendo o tema do dia, lendo lá a Bíblia e lendo a mensagem. Ele chegou, me chamou e eu tava tomando o quê? Café, para me esquentar. Aí ele, o seu café tá cheirando. Eu digo, meu pai, vou fazer uma xícara de café pro senhor. Eu nem sabia que ele disse para você que iria tomar café comigo. Ele, vou querer, minha filha. Tava pensando no café. Fiz uma xícara de café para ele tomou café, dei bolo, a gente conversou, ficou um pouquinho comigo. E que maravilhoso compartilhar uma xícara de café com o meu pai. Então, assim, é poucas coisas que às vezes a pessoa assim, isso não é nada, e isso é muita coisa. E a gente valorizar o que a gente tem. Sabe? Dar valor ao que a gente possui. Parar de olhar aquilo que a gente não tem. Fazer as coisas com alegria. Esse homem mudou. Fez uma atitude que transformou a vida daquela pessoa. Ele salvou a vida dos filhos. Então pense que é algo que não tem como pagar realmente. O dinheiro que ele deu não vai alcançar nunca a misericórdia e a atitude de excelência. O que tem faltado em nós, seres humanos, é essa atitude de excelência. Fazer além daquilo que o Senhor lhe pediu. Fazer com gratidão, mas fazer além. Se eu posso fazer o meu melhor, por que não fazer o meu melhor e com um pouquinho mais? Ele consertou e salvou a vida daquelas crianças, daqueles adolescentes, não sei quem é, o tamanho que tinha, independente. Eram vidas que foram salvas por uma atitude. Talvez você, com a sua gentileza no seu trabalho, na sua casa, com seu marido, porque a gente só tende a ver o defeito. Procure ser agradável, ser gentil. Quando alguém fizer algo de bom, agradá-los. Eu mesmo, uma coisa que eu faço aqui, que alguém fala assim, isso é besteira. Meu filho não gosta, Kevin não gosta de macarrão com molho de tomate. Ele não gosta do molho. E aí eu tô fazendo de uma forma diferente. Antigamente, como a gente fazia, fazendo de uma forma diferente para ele. E ele percebeu, hoje ele falou assim para mim, mamãe, você tá fazendo um macarrão do jeito que eu gosto. Olha que é uma coisa tão simples. Disse, meu filho, hoje eu fiz algo que você gosta, eu fiz a sua farofa, fiz isso, fiz aquilo. E ele percebeu que eu tinha mudado a forma de fazer o macarrão, mas eu mudei para fazer para ele. No sábado, lá em casa tinha muita gente por causa para almoçar, eu fiz 2 tipos de macarrão. Eu fiz o macarrão com molho para minha irmã e para a família dela. E eu fiz o macarrão sem o molho, né? Para Kevin e para o pessoal lá de casa. 2 trabalhos, não. É amor, é atitude, é entender que eu tenho que fazer algo para a minha família com excelência. E se eu não consigo fazer para a minha família com excelência, eu não vou conseguir fazer para mais ninguém. Não adianta você ser ótima e maravilhosa para as pessoas lá de fora, né? E não ser para a sua primeira, assim, para dentro da sua casa. Se você não é uma pessoa que faz as coisas com amor e com excelência dentro da sua casa, o que você faz lá fora não vai agradar a Deus. Então, fazendo primeiro para a sua casa, para a sua família e para os de fora. Tá bom? Essa foi a nossa reflexão de hoje. O furo no barco. Legal, né? Eu amei. Você queria que eu tivesse aqui sentado, mas estava resolvendo algumas coisas que você estava dando risada. Mas eu amei a reflexão, muito interessante. Tem reflexões que eu fico assim, depois você vai botar numa pastinha, né? As reflexões. Tá bom. Porque elas são assim, que faz a gente refletir. Sim. Com toda certeza ela leva realmente o nome que tem, reflexão. Não, com certeza.
Quem ouve e realmente entende o que está dizendo ali nessa reflexão vai dizer, meu Deus, é verdade. A partir de hoje eu não faço nenhum café de qualquer maneira. Nunca mais na minha vida eu faço nada de qualquer jeito. Porque uma atitude minha, algo que eu faça a mais, com excelência, pode mudar a vida de alguém. Ó que peso, ó que maravilhoso. É isso mesmo. Bom, nós vamos para uma canção agora, minha esposa. Vamos lá. Daqui a pouco nós voltamos já com o momento ele E e ela? ela. Nós vamos postar aqui nas redes esse momento, mas fale. Você vai falar de quem hoje? Hoje eu vou falar de dois, É Assuero e Mordecai. o rei Assuero Sim, e Mordecai, que é o pai de Esté, né? Que é o primo que criou ela. Eu vou estar falando de Esté, vou estar dando continuidade falando de Esté hoje. isso. Então vamos para essa canção, daqui a pouco voltamos com todos vocês. Canção de hoje, Transborda em mim, tá bom? Dona Lúcia, nunca mais. É, mas ela vai estar assistindo em breve. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus, espero. Renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Lava-me, inunda-me, Espírito Santo. Tua graça é tudo que eu preciso ter. Enche meu ser com teu amor. Transborda em mim, meu Salvador. Muito bem, 17 horas e 40 minutos. E estamos de volta com todos vocês. E vamos para nosso momento com Deus, que é o momento Ele e Ela. Antes, porém, está com a gente aqui a nossa amiga Sandra Cunha. E ela diz: boa tarde, boa noite, duas rosas. Estou brigando com meu cabelo. Recomeçaram as aulas
E meus alunos que vêm das 17 às 19 retornaram também. Oh, Mas vou estar ligadinha, mesmo que não possa interagir. Deus abençoe. Um final de semana repleto de paz para todos nós. amém. Mil beijinhos, dona Sandrinha. A senhora mora no coração da gente. A gente entende, professora maravilhosa. Dona Sandra, vem com a gente, nós entendemos. Esteja aí ouvindo as nossas mensagens aqui. E cuidando dos seus alunos, né? Cuidando bem direitinho aí dos alunos, tá certo? E um abraço também a todos os alunos. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje, né? A gente vai começar de capítulo de Esther, né? A gente postou já? Eu postei aqui. Você postou? Postei. Então, Pode falar para aí. quem não está acompanhando pelas redes, está acompanhando pelo aplicativo, nós estaremos lendo aqui no livro de Esther, do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 23, tá bom? Eu vou ler aqui um resumo e depois a de casa vai dar continuidade aí na Bíblia. Quando chegou, portanto, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Isso está em Esther no versículo 15. Foram 12 meses de preparação para estar na presença do rei. Durante esse tempo, Esther recebeu tratamentos de beleza e uma alimentação especial. Esther conquistou o coração de todos no palácio. Além da beleza, Esther possuía um coração humilde. Ela já apresentava uma postura de rainha, mesmo antes de ser coroada. Só havia uma chance de agradar ao rei. Você vê, né? 6 meses, ela ficou 12 meses. Imagina, gente, 1 ano. Depois aquelas mulheres foram levadas lá para o palácio, eles ficaram em uma casa separada. E 6 meses era de especiarias, óleos e tal, e outros mais 6 meses de outro tipo de tratamento, para que ela estivesse belíssima, a sua pele, os seus cabelos. E Esther tinha 7 mulheres para cuidar dela, servas, e ela chamou muito a atenção das pessoas, porque ela tinha humildade. Ela era humilde para ouvir conselhos. E muitas das vezes, como eu falei no início do programa, que as pessoas pegam a sua vida e contam para todo mundo. Então, todo mundo vai poder dar um pitaco, vai falar o que quer, o que pensa, o que acha. Mas a gente tem que procurar pedir conselhos para as pessoas que realmente têm o que passar para nós. A gente tem que buscar primeiro de Deus a direção, mas às vezes tem coisa que a pessoa está vivendo e está em dúvida. Então, você procura um pastor, um diácono, alguém da sua igreja que tenha algo para poder passar para você, que você veja na vida dessa pessoa Deus. Você não pode contar a sua vida para qualquer pessoa. Esther, ela já era uma mulher humilde, uma menina humilde. Para pensar, um harém cheio de mulheres e só uma seria escolhida. E ela estava ali, ela não escolheu aquela posição, ela não escolheu aquele lugar. Ela foi colocada naquela situação. Ela tinha a escolha de aceitar ou viver amargurada, feliz e chorando, murmurando pela sua situação. E ela escolheu se submeter. Ela escolheu aceitar a condição que ela estava vivendo, porque ela não podia mudar aquela condição. E fazer da melhor forma possível, levando a palavra de Deus, aquilo que ela tinha aprendido com seu tio, que era temente a Deus. Vamos dar continuidade. As moças do harém, as moças que viviam no harém, cuidadas pelo eunuco Hegai, após o tratamento de beleza, elas eram levadas até o palácio para serem apresentadas ao rei. Depois disso, eram encaminhadas para outro harém. Essas mulheres não retornaram às suas famílias. Após uma noite com o rei, eram propriedades deles. Se tornavam concubinas e só voltariam a estar com ele se fossem chamadas pelo nome. Então, todas as mulheres que foram levadas, porque elas eram cuidadas em um lugar, em uma casa para mulheres, passaram 1 ano ali sendo cuidadas e tratadas. Depois, elas eram levadas para outro lugar e ali elas teriam uma noite com o rei para eles decidir se essa seria ou não a rainha. Depois disso, elas não voltariam mais para sua família, elas eram concubinas do rei e só voltaria a ver o rei novamente se ele a chamassem pelo nome
Imagine quantas mulheres não eram. Você teria que chamar bem a atenção desse rei. Imagine que situação, né? Nada fácil. Cada moça que se apresentava ao rei poderia escolher o que quisesse entre muitas joias para levar consigo até o palácio. Mas quando chegou a vez de Esté, ela apenas pegou o que Hegai lhe havia orientado. Isso revela o seu caráter humilde. Esté tinha a humildade de ouvir conselhos, né? Você vê, elas poderiam levar joias, pedras preciosas, tecidos, roupas, o que elas quisessem, porque elas estavam indo sair daquele lugar e iam para outro se apresentar ao rei, de lá elas ficariam no palácio. E tudo que estava ali, o que elas quisessem, elas poderiam levar consigo. Mas Esther não levou nada além do que o Hegai, que estava cuidando dela ali, pediu para ela levar. Leve isso, faça assim. E realmente ela já chamava a atenção por ser doce, por ser meiga, humilde, corajosa. Ela era uma mulher bonita, mas a maior beleza de Esther estava na sua humildade. Ela sabia o que ela queria. Ela estava ali e ela sabia que ela era temente a Deus, que ela tinha um coração voltado a servir ao Senhor. E ela mostrou na sua postura, na sua forma de viver, aquilo que ela carregava. A presença de Deus que ela carregava. Muitas pessoas falam que tem a presença de Deus, mas na hora que tem uma atitude, né, nas suas atitudes, ela mostra a presença que ela carrega. Quando a gente carrega a presença de Deus, diante das adversidades, diante de um momento difícil, a pessoa age com o quê? Com fé, com coragem, com força. E foi o que aconteceu com Esther. Ela estava vivendo um momento difícil, um momento que ela não escolheu seu marido, ela não escolheu ser, porque ela poderia se tornar mais uma concubina do rei. E ela simplesmente se posicionou e ela sabia quem ela era em Deus. Ela sabia quem era a sua identidade. Ela sabia quem ela era. E ela realmente, naquele momento, ela escolheu ser humilde e ela realmente mostrou que ela carregava dentro de si a presença de Deus. A Bíblia diz que o rei se apaixonou por Esther. Ela foi a mais amada entre todas as moças do seu harém. Esther foi coroada rainha e o rei, a rainha da Pérsia, e o rei ofereceu um grande banquete em homenagem à sua nova rainha. Você vê como é diferente, né? Quando você passa a confiar nos propósitos de Deus, quando você passa a entender que você está com a sua vida entregue nas mãos do Senhor, que você entregou o controle, já que você não pode mudar, então você entrega na mão do Senhor e Ele vai agir da forma que Ele quer. E é o que Ele fez na vida de Esther. Entre todas as mulheres, imagine quantas não tinha, Esther foi escolhida a rainha da Pérsia, porque lá na frente a gente vai ver que tinha um propósito, Deus já tinha um propósito para a vida de Esther. E para terminar, a lição de hoje. Assim como Esther, não devemos cobiçar riquezas, mas buscar agradar o coração do rei. Sua escolha agrada a Deus? Orem para que o Senhor oriente as suas decisões e que você não seja guiada pela cobiça. Esther não cobiçou nada, nem joias, nem ouro, nem prata, nem pedras preciosas, nem vestidos, nem posição. Esther simplesmente aceitou servir ao Senhor. E ela sabia que ela era diferenciada porque ela tinha a presença de Deus. Ela escondeu a sua origem, ela realmente se posicionou de uma forma obediente ao seu tio. Tudo que ele foi ensinado, ela colocou em prática e Deus a honrou. Então, quando a gente se posiciona e sabe quem você é diante de Deus, Ele muda a sua história. Muda e muda muito. Antes de dar continuidade, Dona Sandra, ela diz assim, sobre o tema, porque elas são vazias e precisam estar satisfazendo seu ego e vão continuar vazias, mesmo que alcancem seus objetivos e no caminho machuquem pessoas para se sentirem superior, porque nelas falta o maior de todos os bens, que é o Espírito Santo, o qual nunca vai deixar que ela se sinta vazia, além de transformá-la em uma pessoa muito melhor. Olha isso, maravilhoso, É isso realidade, mesmo. com certeza.
E era o que estava Acontecendo com a vida de Esther. em Esther. Verdade. Aquela atitude não é porque ela era isso, porque ela era aquilo. Era a presença de Deus, era o Espírito de Deus que estava nela, que a dirigia. Haja assim, seja assim, faça de tal jeito. E assim ela fazia. Então, não é que ela tinha habilidades. A habilidade que ela tinha era o Espírito de Deus Que na vinha vida de dela. Deus. Rosinha Falcão, boa tarde, amigos. Cheguei, atrasada, mas cheguei. Vem com a gente, amigucha. Rosita, vem com a gente, que Deus abençoe. E com a gente também, Valdelice Ribeiro. Boa tarde, que Deus abençoe vocês. Demoro, mas apareço. Oi, dona Valdelice, vem com a gente. Dona Valdelice, vem com a gente, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Tá bom? E dando continuidade, Sim, eu falei da parte de Esther, né? sim, agora eu vou falar da parte do rei Assuero e Mordecai. Vamos lá. Então, começando com Mordecai, né? Aqui o texto diz no capítulo 2, Esther ainda, né? Sim. Capítulo 2, no versículo 19, diz assim: ó, quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Quer dizer, eles estavam lá tramando como é que iam fazer para matar o rei. E quem estava ali? Mordecai, ouvindo a trama deles, sabendo daquilo que eles estavam articulando para poder matar o rei. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas, perante o rei. Você vê, né? Esther estava lá, que era sobrinha Sim. do Mordecai. Mordecai ouviu, porque ele estava lá na porta, ouviu a trama e levou para a rainha. Você vê que tudo, foi uma coincidência. Você vê como Deus ele faz tudo certo. Nós estamos falando disso. Tem coisas lá na frente que ainda a gente vai estar falando. Mas você vê como Deus ele faz as coisas certas. A gente aqui, muitas das vezes, faz e tema em fazer a coisa errada, mas Deus faz tudo direitinho. Todas as moças foram levadas para lá. Estava lá Esther. Mordecai ficou na porta. Isso da segunda vez, como diz ali, que elas iam se apresentar. Sim. E ele estava lá. E ele ouviu, chegou ao conhecimento dele o que esses dois estavam tramando, né? O nome Bigtã e Teres estavam tramando para matar o rei. Ele fez chegar até Esther e Esther falou para o rei. Investigou-se e viu que era verdadeiro. E ao invés do rei morrer, quem morreu foi eles dois que estavam tramando. Então, quando a pessoa ela tem um compromisso com Deus, como sempre a gente tem falado aqui, quando a pessoa vive para Deus, olha,
as coisas que estão tramando, que estão fazendo para poder lhe destruir, vamos envolver tudo, seja no trabalho, seja onde a pessoa estiver, Deus, ele mostra, vem à tona. Ah, porque tal coisa tem acontecido na minha vida? Porque falta, da minha parte, um compromisso com Deus. Falta eu me entregar para Deus. Você falou há poucos instantes, estava ouvindo aqui, estava me alimentando do que você estava falando. Esther tinha 6 meses de preparação. Depois de 6 meses, mais 6 meses. Eram especiarias, eram ungüentos, né? Sim. Que colocavam para se embelezar. Estava diante dela joias, tudo para que pudesse colocar para melhorar a sua aparência. Ela não levou nada daquilo. Foi simples, porque já foi um plano de Deus. Você vê, o rei se agradou de quem? Dela. O rei se agradou dela. No meio... De tantas. Não diz a quantidade, mas no meio... Mas eram muitas mulheres. Muitas mulheres. Eram muitas mulheres mesmo. E mais interessante é 12 meses de preparação, 12 meses de banho, disso, daquilo. Era incansavelmente... Limpeza de pele, nos dias de hoje. Limpeza de pele, né? Óleos de isso, mirra, com todos os tipos de unguento. Ela foi tratada e você para pensar. Você ficar 1 ano sendo arrumada para alguém, não só ela se olhava e via todas as outras sendo preparadas da mesma maneira, para uma única pessoa alcançar o coração do rei. Todas sendo tratadas, vamos dizer, como rainha. Sim. Todas ali são rainhas, todas tratadas como rainha. Tinha 7 mulheres cuidando de Esther. Isso. Pensa aí. E na hora que o rei, claro, todas se apresentaram ao rei, mas ele se agradou de Esther. Vamos dizer, aqui no visual estava simples, mas que dentro dela havia o Espírito de Deus. Voltando, como eu falei, para o trabalho, a pessoa se prepara para uma entrevista de emprego. Não foi contratado. É a pessoa que sabe, estudou, fez isso, fez aquilo. Porque falta não somente o preparo humano, mas falta o mais importante. Dona Sandra falou ali, né? O Espírito Santo. Falou ali, pessoas para se sentir superior, porque nelas falta o maior de todos os bens, que é o Espírito Santo, o qual nunca vai deixar que ela se sinta vazia, além de transformá-la em uma pessoa muito melhor. Foi isso que transformou. Não foram os ungüentos, não foram aquelas preparações de 6 meses e mais 6 meses, mas foi o Espírito de Deus dentro dela que a fez estar preparada para aquela situação. E convido a vocês também para a próxima sexta-feira, porque nós vamos falar mais sobre este assunto. Melhor falando, vamos dar continuidade, não é isso, minha esposa? Sim, com certeza, vamos sim dar continuidade. Vamos falar mais um pouquinho sobre Esther, porque a história de Esther é gigante, né? Mas eu estava olhando aqui que era 2 meses de... Diga. Peraí ainda. Tá. Deixa eu achar. Encontre enquanto eu continuo falando. Então você vê a preparação que ela tinha, além daquilo que foi colocado diante delas, as 7 mulheres lá que cuidava, a preparação principal foi o Espírito de Deus dentro dela, que fez ela ser a escolhida. E para um propósito. Tudo na vida de uma pessoa tem um propósito. Tudo na vida do ser humano tem um propósito. Só basta você se colocar nesse propósito que Deus ele tem preparado. Uma vez você se colocando nesse propósito, então pode ter certeza que Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te abençoar. Aqui, foi 6...
Cumpriram-se os dias da purificação, 6 meses de óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Elas eram purificadas, a purificação. Óleos de mirra e mais 6 meses de especiarias. Elas eram tratadas como rainha, né? Purificadas para estar perfeita para ser aceita pelo rei. Uma a ser escolhida. As outras concubinas, só uma seria a rainha. Meu amigo. Então, seja essa escolhida de Deus, tanto o homem como a mulher, ser o escolhido para que tudo na sua vida venha a ser abençoado. Tá certo? Tá bom assim? Eu convido vocês agora para a oração que nós vamos fazer. Se prepara aí para essa oração e você pedir a Deus para que você seja um escolhido, uma escolhida por Deus. Eu amo a história de Esther, rapidinho, porque ela estava em uma posição que ela não escolheu o lugar que ela estava. Ela não escolheu. Ela teria todo o direito de ser uma pessoa infeliz, sabe? De ser uma mulher amargurada. Mas ela escolheu servir ao Senhor aonde ela estava. Ela não podia mudar aquela situação, mas o que ela carregava, a presença do Espírito Santo, quem ela era em Deus, não, ela preferiu levar esse Jesus para onde ela estava. As pessoas já gostou de Esther no primeiro momento que a viu, porque ela era diferenciada. Então, a gente tem que aprender com Esther nisso. Não importa o momento que você esteja passando, a luta que você esteja enfrentando, os dias difíceis que você esteja passando, se você tem Jesus como seu Senhor, você vai exalar esse bom perfume. Você vai exalar esse Deus de onde que você vai, aonde você pisar as plantas dos seus pés, no seu trabalho, no seu casamento, na vida dos seus filhos, aonde você estiver, todo mundo vai perceber que você tem a presença de Deus nas suas atitudes, no seu caráter. Porque Esther estava ali, longe da sua família, foi atirada, foi arrancada. Não somente ela, como todas as outras mulheres. Mas ela foi uma escolhida, porque ela fez diferença com a atitude dela. A atitude de Esther, de permanecer servindo ao Senhor, mesmo diante de dias difíceis, fez ela alcançar o que ela alcançou. E é isso aí, é fato. Isso aí, tá bom? Vamos para a oração? E que Deus ele venha nos abençoar em nome de Jesus. Deus amado e querido, estamos na tua presença, Senhor. E eu peço a Deus, o Senhor é tão maravilhoso, meu Pai. O Senhor prepara tudo, a gente nem sabe. Mordecai, a rainha Esther, nenhum deles sabiam para qual propósito era aquilo. Mas eles, como minha esposa acabou de dizer, ela se sujeitou, ela aceitou, ela não murmurou, e por ela ter se colocado ali e não ter até mesmo blasfemado contra Deus, sirva ao Senhor, o Senhor permite eu passar por isso. Ela não reclamou, mas ela se colocou à disposição de Deus. E assim, o Senhor conseguiu usar ela, usar Mordecai, para um grande propósito. Oh, meu Deus, faz assim na vida desse homem, dessa mulher também, que se coloca à tua disposição, à inteira disposição do Senhor. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer na vida dessas pessoas e que o teu nome seja glorificado, Pai, em uma transformação, em uma mudança, meu Deus, de vida, não sei, de pensamentos, de atitudes. Faça isso acontecer, meu Deus, na vida dessa pessoa que se coloca em oração nesse momento. Que o Senhor visite eles agora, onde quer que eles estejam, este homem, essa mulher, meu Deus, que sejam visitados pelo Senhor agora e abençoados. Entrego nas tuas santas mãos e te agradeço, Pai, na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas, no nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza.
E o nosso programa chega ao fim, chega ao momento final. E como sempre a gente fala da nossa loja, o Farol Digital, com os personalizados serviços que nós prestamos todos os dias. Ah, mas eu não sei o que é. Vem aqui nos visitar, você vai nos conhecer aqui, conhecer a nossa loja e saber dos serviços que nós prestamos e fazemos aqui, tá certo? E o nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou já depois do programa já ter começado, então pega ele do início, fica gravado por enquanto no Facebook, mas lá no nosso canal no YouTube estão todos os programas do início até o de ontem, já está lá. E esse vai estar também, tá bom? Aí você pode assistir todos. E todas as sextas-feiras nós temos o momento Ele e Ela. Eu falo de um personagem da Bíblia, quer dizer, um homem, e minha esposa fala sobre uma mulher, tá certo? Às vezes são dois, né? Mas é sempre assim, tá certo? E um bom dia, boa tarde, boa noite. Amanhã, sábado, não temos o programa, não é isso, minha esposa? É isso, amanhã é sábado e a gente vai voltar segunda-feira, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso programa.